Olá, Adolfo. Bom dia. Bom dia, tudo bem, dona Helena? Tudo bem, senhor Adolfo, ou doutor Adolfo, ou professor Adolfo, como É, é que quer que eu lhe chame? tem que ver, tem que ver qual que vai render mais. Ah, Adolfo está bom, né? É, Olha só, eu tinha aqui umas perguntinhas para fazer em relação ao novo livro que está a ser lançado, que já foi lançado, mas que estamos todos ainda a estudar e a ler um pouquinho. Ó, está perfeito aqui. só o título já é um convite à E nossa é verdade. expectativa. E eu queria saber uma coisa, estive a ler algumas partes e como é que vai ficar, uma das questões que se me pôs é como é que vai ficar o cristianismo a partir de agora, considerando que já estamos na era do mentalismo. Nós já sabemos, né, que periodicamente os céus, a divindade suprema, o nosso Deus, através dos seus prepostos, eles vão coordenando a vida nos mundos. Então, nós já sabíamos, a Terra percorrendo o zodíaco, que quando ela estivesse sob a vibração de Aquário, nós estaríamos começando uma vida nova. Então, a partir de Aquário, nossa vida não vai ser mais aquela vida corriqueira, é, avidamente correndo em função, atrás do ter, a tendência natural em função do momento, do novo momento da Terra, é nós despertarmos o nosso ser. Então, cada vez mais nós estaremos empenhados no despertar do nosso Deus interior, assunto de domínio popular, porque nós somos portadores da vida. O nosso corpo tem milhões e milhões de partículas de vida, e nós já aprendemos, não há vida sem Deus e não há Deus sem vida. Então, para o nosso corpo ter vida, para o nosso corpo ter saúde, tudo vai mudar, porque a proporção que nós vamos nos conscientizando do nosso Deus interior, nós vamos alimentando a vitalidade corpórea. E com isso, tendo uma alma consciente do seu papel diante de Deus, ela modifica tudo. E esse quimismo que às vezes nos leva a doenças tão sérias, isso tudo vai mudar, porque dentro do nosso corpo tem uma alma consciente do seu papel diante da vida e do autor da vida. Muito bem, isso é fantástico, era do mentalismo. E como é que acha que a religião que é mais cultuada, pelo menos na Europa e na América do Sul, que é o cristianismo, vai agir? Vai alterar os rituais ou não? Vai ficar tudo na mesma? O ritual sem ritmo sagrado, ele não produz nenhum efeito de elevação. Então, o ritmo de uma boa música, o ritmo de uma boa voz, isso tudo acelera até o mundo vegetal. Se nós botarmos ali uma música sagrada, aquela planta vai ser diferente, aquele animal vai ser diferente. Então, tudo vai mudar, principalmente nós, consciências hominais. Tudo vai mudar. Então, esses ritmos, ou esses rituais, sem ritmo, com a entonação da sacralidade, isso é coisa da infância. Foi, Fizeram parte de outros momentos, por ignorância, por pouca evolução. É, é, Outros, perdão atualmente, aí, a infância, mas a infância espiritual, não é? infância Ah, espiritual, né? tá, tá. Nós, através dos milênios, criatura recém-chegada ao corpo hominal, nós somos espírito de pouca experiência como seres humanos, e agora, com a vibração de aquário, nós já estamos mais crescidinhos. Então, tem rituais que não tem. É igual ficarmos cultuando os nomes A, os nomes B, isso tudo é uma forma de expressão. A palavra universal que não tem, não é da Terra nem de nenhum outro corpo no universo de Deus, né? Chama-se amor. Então, amor é a linguagem que todos os seres, os mais rudimentares, os mais angelicais, conseguem sentir. Porque o amor não é para ser pregado, é para ser sentido e expresso pelas vias internas do coração. Então, quanto mais se ama, mais se integra a pulsação da vida cósmica.
Ah, Deus. Deus. Ok, e os nossos adventos, os adventos crísticos, vão ter também um representante máximo, como os papas à frente da igreja? Vai ser você esse representante? Vontade, vontade, milhões podem ter, mas tudo é uma questão de época. Então, ontem, nós tínhamos meia dúzia de humanos na Terra. Atualmente, já temos 8 bilhões. Então, não estamos mais precisando nem necessário de lideranças nesse sentido. Nós precisamos é de conscientização para que todos cresçam. Então, um que sabe mais passa a ter o dever cristão de ensinar quem sabe menos, porque o foco centralizador é a libertação. E como agora nós vamos deixando, isso é um processo natural, não é da terra, isso é um processo natural. Quanto mais nós nos integramos à pulsação da vida, Deus, menos nós estaremos trabalhando nesse sentido tão ávido pelo ter. Então, é uma tendência bem natural. Quanto mais nós buscarmos Deus, que é o despertar do ser cósmico, imortal, eterno que nós somos, nós vamos nos distanciando do ser, que é um item ainda muito fraco ou muito pobre para uma grande parcela da sociedade, mesmo estando a Terra numa fase de transição, onde é previsto que 2/3 desses espíritos primários, ainda ávidos pelo ter, vão para um outro planeta comercializarem alguma coisa, porque aqui na Terra eles não ficarão. Por isso que a doutrina já nos fala, é época, é momento da queda das nossas máscaras. As máscaras só vão cair daqueles que as possuírem. Ok, mas você, como detentor, há mais detentores? Quantos detentores temos? O Silvestre é o porta-voz das Sagradas Fileiras e ele falou de um número reduzido de detentores encarnados no planeta Terra. E eu cheguei até a perguntar se nós iríamos ter contato físicos. Não. O contato de vocês é pelas vias internas do coração. Então, nós estaremos e somos ou estaremos sempre reunidos fora do corpo. Então, nós estamos em constante reuniões para reciclar, ajuste de rota, pequenos desvios, uma tentativa de despertar outros que perderam o foco da sua reencarnação. O Silvestre chega até a nos falar quantos que foram preparados para sustentar a proposta da renovação cristã, os adventos crísticos, mas se dedicaram a outras causas, porque essas outras causas fornecem as honorificações sociais. Quantas comendas, quantos títulos. Só que muitos outros poderiam estar desempenhando tais tarefas. Os detentores foram preparados através dos milênios para, atendendo a um planejamento sideral voltado para a Terra, nós agora estamos reencarnando ou encarnados, já com a proposta da renovação cristã inserida em nossa consciência. Porque enquanto estiver na página, na letra, no livro, né, você acabou de mostrar o livro. Então, enquanto essa mensagem estiver aí nas páginas do livro, nós não teremos condição de representar o Cristo, tendo Jesus como nosso humano modelo. Então, vamos levar para dentro da nossa essência o, a essência do Cristo Criador, em contato com o Cristo criatura que nós somos. Então, essa maneira de abordar e essa forma de estar dos adventos crísticos consiste na unidade doutrinária para conduzir esse cristianismo renovado, não é? Porque vai haver vários polos, todos voltados, senhores dessas reuniões, que vão conduzir cada um de seu jeito, uma vez que não há um Papa, que vão conduzir a nova unidade doutrinária, não é? Então, na sequência, já é um assunto de domínio popular,
Na sequência, todos nós estamos dilatando a nossa capacidade de amar. Então, a unidade doutrinária é que todos, cada um no seu nível, né, porque tem aqueles que vão ser aprovados e continuarão na Terra, vamos assim, com a média mínima. Se for uma média máxima 10, então a mínima seria 5. Então, se ele passar com 5, já, graças a Deus, estou aprovado e tenho o mérito de continuar reencarnando na sacralidade de um planeta como é a Terra. Porque para quem vai para o planeta higienizador é muito difícil, é muito porque é um planeta ainda muito primário. Não é castigo divino, é que o planeta é muito primário, não tem essas maravilhas que nós já temos na Terra. Então, o trabalho, o foco, as aspirações de todos nós, de agora em diante, é adquirirmos uma qualidade mental, emocional, para expressarmos amor pelo Criador, primeira lei da vida, e naturalmente pelas criaturas, que é a ética ou a segunda lei da vida. Então, lá no planeta, se você for, eu vou atrás. Eu não sei, mas eu não acho que não me qualifico assim tão bem. O, eu queria entender, então, conforme nós formos despertando o nosso Cristo interno, conforme vamos dilatando o amor dentro de nós, não é isso? Conforme Né? tornando o nosso amor mais crístico, mais abrangente, nós vamos nos unindo uns aos outros nessa unidade doutrinária, através do amor, certo? Eu Certo? entendi? Tá certo. E Pronto, por que que nós centralizamos na palavra amor? A palavra Cristo quer dizer amor. universal. A tendência natural de todas as fagulhas de Deus na imensidão do universo é se Uni- graduarem a sua capacidade de amar. A nossa, por enquanto, ainda é muito primária. Uhum. Então, qual é o idioma do universo? Amor. Então, se imagina só bilhões de bilhões e muitos bilhões de corpos, com bilhões e muitos bilhões de espíritos. Você imagina idioma para todos eles? Então, a síntese de todos os idiomas é a capacidade de amarmos. Então, o amor, qualquer um, pode ser o vegetal, o animal, o mineral, o irracional, o hominal, qualquer fagulha de Deus, qualquer fagulha de Cristo atende a uma manifestação de amor. Então, é o idioma universal. Ele não tem limites, não tem latitude, ele não tem nada. Ele é onipresente, porque Deus, Cristo, é a manifestação do amor. E então, vamos lá falar assim mais um pouquinho da diferença entre a renovação do cristianismo e, para além da reencarnação, claro, e o catolicismo atual. Quer falar um pouquinho de santos? Quem são os santos? Os santos, qualquer um, no passado, no presente e na eternidade, só será não nomeado por outros humanos, só serão verdadeiramente santos se na carne, enquanto encarnado, ele demonstrar que já é portador da misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Sem esses três sentidos que a espiritualidade chama, os sentidos do consentimento divino, ninguém adentrará os portos celestiais. Ele pode ir até a porta, mas ali o anjo guardião não deixa passar, porque sem misericórdia nenhum espírito ascende. Então, esses que já são, ou demonstraram na carne, que estavam num estado de purificação, foi aqui. Então, aquela ilusão religiosa que nós tivemos em outras épocas, fulano de tal sofreu tanto que ele foi direto para o céu. Isso é uma ilusão, porque o sofrimento não qualifica se não for compreendido. Então, muitos, diante das suas dificuldades, e Deus é perfeito, não castiga, não se vinga, então nós estamos colhendo, quando as dificuldades surgem, os frutos da nossa semeadura, não é castigo divino. Então, Roden nos fala aquele pensamento que é lindo. Os céus não nos fará aquilo que a terra não nos fez.
Então, se nós não conseguirmos uma qualificação enquanto encarnados, vamos ter. Mas eu estudei muito, eu tenho ciências, eu sou isso, eu tenho qualidades, eu tenho. Tudo isso é qualidade, atribuições na existencialidade. Às vezes você pega uma pessoa que não sabe escrever nem o O, e é um espírito ascensionado. Então, essa escolaridade do mundo é para a nossa existência. Para a nossa ascensão, tem que ser pelas vias internas do coração. Tudo bem. Tem que falar o idioma universal, o amor. O amor. Então, esses santos, que são considerados santos pela Igreja Católica, ainda reencarnam. Então, eles não ficam lá sentadinhos, contemplando o universo e vendo as nossas fraquezas ainda tão humanas. Vamos falar do meu guia. O meu amigo espiritual Silvestre é o São Silvestre, comemorado 31 de dezembro de todos os anos. São Silvestre. Ele foi Papa entre os anos 314 e 335. Né? Desencarnou. Quantas outras reencarnações ele teve para hoje um ser ascensionado, porque antes da ascensão não há santificação, ele hoje pode se considerar, porque na verdade o é, um santo. Mas ele teve que reencarnar, reencarnar. Quando João Evangelista ia reencarnar na personalidade de Francisco, o Silvestre, nosso Silvestre, reencarnou junto com Francisco de Assis. Né? Foi um dos 200 que acompanharam, os 200 que acompanharam Francisco de Assis naquela reencarnação. E ele estava ali, né? Assumiu a ordem papal, mas não atingiu, perdão, isso na condição de papa, na roupagem, já ia misturando, na roupagem de um discípulo de João Evangelista, ele até desencarnou muito novo, muito jovem ainda, tá? Mas tudo é coordenado pela vida maior, pelos nossos guias, pelos nossos mentores. Então, para nós todos que já estamos chegando ao finalzinho do nosso encontro, é muito importante para todos nós termos uma meta, termos um foco, porque uma boa parcela da sociedade vai deixar o planeta. A previsão é de 2/3 da humanidade. Então, e a grande maioria são daqueles que conhecem, mas não vivenciam. Então, porque não tem foco, não tem aquele ponto, eu almejo adquirir essa condição, para que em melhores condições eu possa auxiliar a minha sociedade. Então, é muita gente que vai deixar o planeta. 2/3 da humanidade corresponde, para os encarnados, 67% dos espíritos que vão deixar o planeta ou têm possibilidade de deixar o planeta. Eu não quero ir, não. Já falei que eu não quero ir. Quer dizer, nós falámos agora mesmo, no início da nossa conversa, né? E acerca do nosso Papa, que desencarnou agora há pouco tempo, o Papa Francisco, qual é a posição dele? Você acha? Como é que você vê o desencarne dele e a sua relação lá nos céus? Como é que vai ser? No livro O Fim dos Tempos e os Discos Voadores, que nós lançamos, nós já tínhamos colocado no livro algumas orientações espirituais recebidas mediunicamente. E quem mais falou do assunto foi Silvestre, como porta-voz das Sagradas Fileiras. Mas nós tivemos Agostinho, tivemos Santo Inácio, né, nosso Inácio, tivemos o Merli, os deuses do Olimpo, Antilos, muitos espíritos superiores esclarecendo que a ordem papal estava chegando ao fim. Inclusive, desde do João Paulo II, nós temos colocado escritos, né? Recentemente, nesses últimos anos, mandamos o livro dos Adventos para o Vaticano. E o Vaticano anunciou, está até aqui um modelinho, o Vaticano, cadê? Anunciou ter recebido. Coloca o livro em frente do seu rosto, isso mesmo, Adventos Crísticos, sim. O Vaticano anunciou, veio um documento da Secretaria de Estado do Vaticano anunciando que tinha recebido os livros, né? Este novo agora, Cristo, o médium de Deus,
nós também enviamos ao Francisco. Já sabíamos que ele não ia lê-lo, porque já estava no final da No vida, mas finalzinho. está registrado no Vaticano. Nós mandamos para os cardeais. Nós estamos anunciando que agora é momento sagrado para substituirmos o cristianismo, incluindo o Cristo nele. Então, o foco centralizador, pela primeira vez desde que o mundo é mundo, nós estamos incluindo o Cristo no cristianismo. É Porque, um salto qualitativo que nós não temos nem como mencioná-lo. desculpa interromper, mas o Cristo que nós cultuávamos até há pouco, dizíamos Jesus Cristo, atualmente já sabemos que o Cristo é uma entidade e Jesus é outra entidade, não é isso? É isso que você fala aqui no seu livro. Isso. Por isso nós estamos falando o título Cristo, médium de Deus. É aquela consciência mais próxima de Deus. Como Deus não cria mundos materiais, ele é pensamento. Então, o Cristo, sendo, digamos, médium de Deus, ele capta o pensamento de Deus para poder realizar a criação do universo. Né? Jesus, uma consciência angelical. Aí no livro, capítulo 2 vai ter Jesus, médium do Cristo, exatamente para nós entendermos por que que ele, com tanta habilidade, com a voz misericordiosa, ele conseguiu curar as chagas de uma humanidade, levar todos nós à reflexão. E então, o papel agora de todos nós, bem, Jesus, Cristo, médium de Deus. Jesus, médium do Cristo. E nós nos esforcemos para que a nossa ética e a nossa moral nos propicie a que sejamos médiuns de Jesus. A maior autoridade moral que na condição biológica pisou no planeta Terra. Então, por umas minhas perguntas estão esclarecidas. Ainda tinha aqui uma pergunta sobre o Papa, mas eu acho que nós já falámos tudo isso o suficiente. Você acha É, que fala? tudo tem uma ordem, né? O próprio São Malaquias já tinha anunciado que nós iríamos ter um número reduzido de papas, né? Na época ele sinalizou 270, mas isso mais um, menos um, isso é irrelevante. Só que é uma questão de época. Quem conseguiu crescer com esse cristianismo que nós tivemos até agora, ótimo. Quem não conseguiu, deixará a terra, vai estagiar em outro mundo, divinamente preparado pelos Cristos criadores, em condições primárias, por falta de evolução, mas isso não é castigo de Deus. É Isso é o evolução, né? fruto, É isso é o fruto da nossa oportunização. semeadura. E é oportunização, não é isso? É. Tá bom. Então, Adolfo, muito obrigada. Olha, se você for para o planeta higienizador, já Uhum. vá elaborando. Você não vai ser bonita assim, não. Não? Oh, mas eu vou fazer um esforço para não ir. Um esforço violento. Tchau. Fica com Deus. Fica com Tchau, tchau. Deus. Você também.